do ambiente, né? A gente vai fazer isso. Meus irmãos, hoje a gente vai fazer uma reflexão, uma breve reflexão sobre um assunto que nós não podemos deixar que aconteça na vida da gente. A gente sabe que o uso errado, equivocado, ilícito, corrupto do poder político, né? E quando se fala do poder político em sentido amplo, poder político envolve os poderes, né, do Estado, por exemplo, poder legislativo, judiciário e executivo. São os três poderes. Na verdade, os agentes que compõem esses três poderes são membros do poder político, né? Não é só político no sentido daqueles que são, né, em cargos elegíveis, não. Mas o resultado do mau uso do poder político, né, ou dos poderes do Estado, ou da administração, ou dos julgamentos, ou da legislatura, o mau uso gera consequências trágicas na vida das pessoas. Gera consequências muito tristes. Porque, em tese, na teoria, o bem comum, para a administração pública, por exemplo, o bem comum, ele deve ser colocado em primeiro lugar, acima do interesse individual. Então, se, por exemplo, o Estado, né, o poder público precisar criar uma clínica aqui na esquina e precisar desapropriar uma casa, o interesse individual do dono da casa será submetido ao interesse público, ao bem comum. Então, é lógico que a lei prevê a justa indenização, que nem sempre é justa, né? Mas a ideia é que o bem comum na sociedade deve estar acima do interesse individual. Então, quando se precisa, né, desapropriar, e sempre é um processo doloroso, às vezes um processo que se arrasta décadas, porque a pessoa não admite que o seu bem seja desapropriado. Então, o bem comum deve ser colocado acima, mas a menos que o administrador público queira desapropriar porque é um inimigo político dele e ele quer prejudicar o sujeito. Aí não é o bem comum, aí é o interesse individual que está falando. Mas o bem comum tem que estar acima. Mas essa história de corromper a administração pública, seja ela na esfera legislativa, executiva ou judiciária, essa história não é novidade do nosso tempo, né? Há quem diga, antigamente não era assim. Antigamente era assim. Sempre existiram pessoas que colocaram o bem, o interesse individual acima do interesse coletivo e fazendo isso de forma ilícita. É lógico que eu tenho meu interesse individual, né? É lógico que eu, como cidadão, quero preservar meu interesse individual e eu devo e sou amparado pela lei para preservá-lo, mas eu não posso usar de métodos ilícitos para preservar meu interesse individual. Quando se trata de administração pública, aí nem se fala, não se pode pensar no interesse individual, tem que se pensar no coletivo, tem que pensar no bem comum. Mas essa história, a gente pode citar, por exemplo, o Império Romano. O Império Romano se corrompeu de um jeito que ele caiu, ruiu, né? Há escritos falando dos atos de corrupção dos pretores ou dos magistrados, dos imperadores, dos senadores romanos, da elite romana. No auge da sua riqueza, do seu poder, a corrupção também existia ali a rodo. Pôncio Pilatos, lembra do Pôncio Pilatos? Aquele que lava as mãos e cede e executa e manda executar Jesus crucificado? Pôncio Pilatos, a história diz que era um corrupto, e muito corrupto, não era brincadeira. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele é arguído por um daqueles líderes, né,
um cônsul romano, que esperava que Paulo desse propina para comprar sua liberdade. Paulo nunca deu. Paulo continuou preso. Mas lá no livro de Atos vocês vão ver que aquele homem esperava que Paulo lhe pagasse para que ele fosse solto. Então isso é coisa antiga, e é mais antiga do que isso. Aqui no Brasil eu costumo dizer que a corrupção existe desde que a primeira caravela chegou no Brasil. Já ali eles começaram a corrupção aqui. E começaram até corrompendo os índios, querendo comprar os índios, né? E por aí vai. O tráfico de escravos nem se fala. Então, a gente vê que esse negócio de corrupção na sociedade é fruto do pecado mesmo, é fruto da decadência, é fruto da falta de Deus na vida das pessoas. Então, eu quero convidar você que leia comigo o livro de Eclesiastes, capítulo 3:16. Por quê? Porque a sociedade sofre, o povo sofre por causa desses atos ilícitos que fazem com que as pessoas queiram se dar bem à custa daquilo que deveria ser o bem comum. O interesse coletivo cai diante do interesse individual. A gente vê um exemplo que está aí nos jornais todo dia, né? Gente que deveria administrar a saúde e os recursos da saúde para salvar vidas, desviam dinheiro numa hora dessa, porque estão caídos, seduzidos, corrompidos. Administrador, legislador, né? Quando eu falo administrador, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, eles devem servir ao povo. Mas, infelizmente, juízes iníquos existiam. Jesus contou uma parábola de um juiz iníquo. O que é um juiz iníquo? É um juiz parcial, um juiz que julga conforme o interesse dele. Isso existe há muitos séculos, há muito tempo. E aí, quando eu vou antes mesmo de Cristo, bem antes, no livro de Eclesiastes, eu vou me deparar com esse texto de Eclesiastes 3:16. Olha só. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade, e no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Olha só, no lugar onde a justiça tinha que prevalecer, o que eu encontrei? Impiedade. No lugar onde a retidão devia ser encontrada, o que eu encontrei? Iniquidade, impiedade. O que é impiedade? Impiedade é aquilo que não é pio, aquilo que não é justo, aquilo que não é decente, aquilo que não tem decoro. Impiedade é aquilo que é desonesto, reprovável. Eu poderia falar um monte de palavra aqui. Então, no lugar onde tinha que haver justiça, não há, ao contrário. No lugar onde tinha que haver retidão, não há. E aí, meus irmãos, você pode estar pensando, o Alexandre vai começar a ficar com essas chorumelas que a gente vê nas redes sociais, reclamando dos políticos, dos administradores, dos juízes. Não. Isso tudo é exemplo. Isso tudo é para olhar para esse texto e a gente meditar no tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é que não haja iniquidade aqui. Aqui onde? A gente vai falar daqui a pouco. O tema é que não haja impiedade aqui. Que não haja iniquidade aqui.
Porque no mundo, como eu falei, a iniquidade, a impiedade, o serviço público muitas vezes corrompido, e nem todo servidor público é assim, mas existem servidores corrompidos. E quando eu falo servidor público, eu estou falando de professor, que é de escola pública, de diretor, que é de escola pública, de juiz. Eu estou falando de deputado, de vereador, estou falando do sujeito que atende no fórum, no cartório, eu estou falando de todo mundo que é serviço público, que tem bons servidores públicos, muito bons, e tem servidores públicos que não são tão bons assim, né? Que não são tão bons assim. Mas isso não é de hoje. Se a gente perguntar aqui, tem mais 60 anos aqui, 70 anos, já tem experiência lá atrás de um fiscal que ofereceu facilitar alguma coisa ou não aplicar uma multa. Quanto tempo isso existe? Ou de um péssimo policial, e policiais bons existem muitos, mas de um péssimo policial de trânsito, um guarda de trânsito que você cometeu lá uma infração, ele chega para você e fala: olha, eu posso quebrar isso para você. É um servidor público, não é? Mas quem nunca teve... E isso não é de hoje. É de sempre. De sempre. Volta lá atrás, mas volta lá atrás, volta lá atrás, volta no tempo da Bíblia e você chega aqui. Mas que não haja isso aqui, na nossa vida. Porque lá fora tem. Outro dia eu estava vendo de um país desenvolvido, se não me engano, na França. Essa semana eu estava vendo do prefeito de Nova York, que estava aí como referência. O prefeito de Nova York aí, envolvido com assédio. E por aí vai. E por aí vai. Porque tem gente que também acha que só tem coisa errada aqui no Brasil, né? Só no Brasil tem corrupto. Não é. Só no Brasil tem policial violento. Não é. Olha lá, ó. Black Lives Matter. Não é isso? Então, isso é humano, da humanidade caída, da humanidade em pecado. Mas que não haja isso aqui. Essa é a nossa reflexão. E sabe qual é o ponto de partida para isso não acontecer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua família, para isso não acontecer? Que não haja esse pensamento egoísta, essa coisa do se dar bem a qualquer preço, que não haja isso, meus irmãos, na minha casa, porque é lá que começa tudo, é na minha casa que começa tudo, é lá que os princípios serão cristalizados na cabeça da gente, é na casa, é onde tudo começa. Eu não estou aqui, eu como cidadão, eu tenho que denunciar, eu tenho que levantar minha voz, eu tenho que falar contra os atos desonestos daqueles que deveriam me representar nas esferas de poder. Eu como cidadão tenho que fazer isso. Mas como cidadão do reino do céu, eu tenho que pensar que em mim isso não pode acontecer. Na minha vida isso não pode acontecer, não pode ter espaço para isso em mim. E é nesse sentido que a gente caminha com a reflexão dessa manhã. É que começa em casa, que não haja iniquidade na minha casa. Que não haja iniquidade na minha casa. Vamos fazer disso uma oração? Repita comigo, eu não sou muito de fazer isso não, que eu acho isso chato a beça. Mas eu acho chato mesmo. Fala aí comigo aí o pessoal fala, né? Mas isso é uma oração só para a gente guardar, tá bom? Você em casa aí. Fala aqui comigo, que não haja iniquidade na minha casa. Vamos lá? Eu prometo que não vou falar para você. Fala para o seu irmão aí do lado, não vou fazer isso não. Tá? Eu não vou fazer isso. Mas que não haja iniquidade na sua casa nem na minha. Que não haja. Né?
E é nos detalhes que a gente se educa. Quer ver? Quem é mãe aqui já viu o filho com uma coisa que sabe que não é dele? O filho chega com uma borracha, uma caneta diferente em casa. Uma lapiseira que você não deu para ele. Ele chega, o que você tem que fazer? De quem é isso? Onde você arrumou? Não é isso? Não é assim? De quem é esse objeto? Por que está na tua mão? Esse dinheiro aí, da onde veio? Se não te dei, tu não trabalha. Da onde veio esse dinheiro que apareceu aí na tua carteira? É no detalhe, né? Não é teu, devolve. É assim, no detalhe. É teu? Não? Devolve. Ah, achei esse dinheiro. Já procurou saber quem é o dono? Aí é mais difícil, né? Mas é. Meus irmãos, uma vez eu achei, não era R$50, porque a moeda era outra, né? Não era R$50 não, mas era uns 50, era uma nota de 50, eu acho que era cruzado, que já teve tanta moeda aqui, né? A rapaziada nova não sabe, mas o pastor Paulo já viu um monte de moeda, a Geisa também, desculpa Geisa, mas a gente já viu, né? Cruzeiro, cruzado novo, né? Viu isso tudo. Era uma nota de 50, eu achei, foi uma festa. Eu era jovenzinho quando achei uma festa. Cheio esse dinheiro, que beleza, né? Quando a gente acha dinheiro, a gente acha, pô, é o máximo, né? Dinheiro aparecendo do chão assim. Só que tem um fenômeno que acontece que é um fenômeno da física, da química, das ciências, do universo. Quando você acha R$50, o que aconteceu para você achar? Alguém perdeu. Alguém perdeu. Se eu achei 50, se 50 entraram no meu bolso, é porque saíram do bolso de alguém. Uma vez eu vi um testemunho na igreja que eu achei maneiro. A irmã, né, veio, eu quero agradecer. Eu recebi uma bênção essa semana, vamos agradecer, aleluia. Eu achei uma grana preta na rua, que glória a Deus. Mas, e quem perdeu? Está fazendo o que agora? Está fazendo o quê? Achou, devolve. Procura saber quem é o dono. É assim, porque eu não quero iniquidade na minha casa. Eu não quero o que não foi conquistado com o meu trabalho, com o trabalho da minha família, que foi fácil, que foi conquistado pela perda alheia. Então, achou algo, devolva. É isso que a gente tem que aprender em casa. Não discrimine ninguém. É isso que a gente tem que aprender em casa. É isso que a gente tem que aprender. Meus irmãos, tem um monte de coisa que a gente tem que aprender em casa e a gente quer transferir para a escola. Eu vou dar um exemplo para vocês. Religião. Quer dar aula de religião, quer colocar aula de religião nas escolas, é o conhecimento teórico do mundo religioso, beleza. Agora, ensinar a fé para o seu filho não é na escola que se ensina. É em casa, a fé, a palavra de Deus. Já vamos botar estudo da Bíblia na escola. Tá bom, e se na escola tiver estudo do Alcorão, você vai gostar? Você vai querer? Na escola não é para ensinar a Bíblia, a escola é para ensinar matemática. Bíblia é você que tem que ensinar. E eu vejo um monte de pai e mãe levantando bandeira para ensinar a Bíblia na escola, porque não ensina em casa. Porque não abre em casa para ler. E quer que o professor na escola ensine. O problema é quando o professor ensina besteira. Vai querer? Vai gostar? Quando o professor ensinar heresia para o seu filho? Sexualidade, educação sexual mesmo, questões da sexualidade. Sabe quem tem que ensinar? É você que tem vergonha de falar isso com o seu filho. Por quê? Vai deixar o professor na escola ensinar? E se ele ensinar o que tu não quer? E se ele ensinar errado? Se ele ensinar distorcido?
Em casa. Porque eu não vou deixar entrar iniquidade aqui na minha casa. Na escola, deixa o professor ensinar biologia, deixa ele ensinar matemática, física, história. Mas espiritualidade, não deixa não. É você que tem que fazer. E quando ele ensinar errado, você que tem que corrigir. Não discrimine ninguém. É em casa que a gente tem que aprender. Não discriminar, seja lá quem for. Porque Jesus não discriminava. Ele foi acusado de andar com as pessoas erradas. De andar não, de frequentar a casa de pessoas erradas. E não discriminar essas pessoas. Jesus conversou com prostituta. Jesus conversou com corrupto. Jesus conversou com a mulher adúltera. Jesus conversou com a samaritana. Não podia. Na época dele era um escândalo. Conversar com mulher já era escândalo. E samaritana? Jesus conversou com uma mulher gentia, que não era judia. Ele não discriminava ninguém. E a gente também não pode discriminar ninguém. Aonde que eu aprendo isso? Casa. É em casa que eu tenho que aprender que eu não posso ficar chamando o outro de palito engomado, de branco azedo, de preto fedorento, de gordo, de magro. É em casa que eu não posso oprimir as pessoas, fazer bullying. Eu ficar jogando apelido para uma pessoa que eu sei que ela não gosta do apelido, eu fico ali toda hora fustigando a pessoa, fazendo piadinha, piada racista. É em casa que eu sou repreendido para não fazer isso, porque eu não vou deixar a iniquidade entrar aqui, e na minha casa. A gente tem que aprender isso em casa. É em casa que eu não valorizo a violência. Eu aprendo que violência não é uma arma que eu posso usar, não é um argumento a ser usado. Violência não pode caber na minha casa. E eu em casa que aprendo que não devo andar com gente violenta, que eu não devo aplaudir a violência. É em casa que eu aprendo isso. É em casa que eu aprendo que quando alguém publica um vídeo de um ladrão, um bandido sendo executado, eu não falo assim, -1, bem feito. Em casa eu aprendo isso. Eu aprendo a não gostar da violência, mesmo que seja com gente violenta. Em casa eu aprendo a não comemorar a desgraça de alguém que eu não gosto. Eu não vou bater palma. Morreu essa semana um deputado que fez uma lei contra a vacinação obrigatória. Ele fez uma lei contra a vacinação, negava a Covid. Aí ele morre. Aí, bem feito, olha lá, não acreditou na Covid e morreu. É em casa que eu aprendo a não repetir isso, a não falar isso. Porque o bandido que morre com um tiro é mais um troféu na estante do demônio. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido convertido. É isso que o Evangelho me ensina. Eu vi Jesus fazer isso. Hoje, bandido, você vai estar comigo no paraíso. Ele falou isso, não foi para um homem honesto, não. Um homem com história, com currículo de retidão. Ele falou isso para um bandido que na cruz, na hora da execução, dizia: eu mereço estar aqui. Meus atos me colocaram aqui nessa morte. E Jesus fala para ele: filho, hoje estarás comigo no paraíso. É em casa que eu aprendo isso. É em casa. Quando a gente é assaltado, né, vítima da violência urbana, de pessoas, bandido mesmo, covarde, e são mesmo, a gente
fica com, né? Aquilo machuca a gente fica na bronca mesmo. A gente fica, é uma questão da nossa humanidade mesmo. Mas eu não posso comemorar a morte de quem quer que seja. Porque a alma vale mais que o mundo todo. A alma vale mais que o mundo todo. Porque se nós... Gente, eu já vi gente, pastor, celebrando isso, tá? Mas se nós pensássemos assim, para que mandar missionário? Para que ter capelania em presídio? Para quê? Se bandido bom é bandido morto, deixa eles se matarem lá. Não precisa converter ninguém. E existe uma história atrás. Sabe por que é em casa? Sabe por que eu não deixo a iniquidade entrar aqui? Ou não deveria deixar essa iniquidade entrar aqui? Porque pergunta para o pastor Rangel, que dá aula em instituição de menor infrator, quais são os nomes daquelas crianças. Pergunta para ele, daqueles adolescentes. Vê aonde foi extraído o nome, vê quantos Moisés tem lá. Vê quantos Daniéis. Tem Daniel, Moisés, Isaac. Vai na população carcerária, vocês vão ver que muitos deles, muitos, são nomes bíblicos. Nomes bíblicos. Eu não sei se é a maioria, né, Rangel? Eu não sei se é. Mas que é uma quantidade boa, é. Nomes bíblicos. De gente que saiu de família como a sua e como a minha, que estão lá no chilindró lá, no tráfico, porque a iniquidade entrou naquela casa. Que a iniquidade, que a impiedade não chegue até aqui na minha casa. Como tem filho de crente em presídio? Como tem. E você acha que isso tudo que eu falei é para criança? Isso é para você, para mim. Pegou emprestado, devolve. Pegou a ferramenta do outro emprestado, devolve. Deu sua palavra, cumpre. Não faça coisas que perpetuam, que multipliquem a iniquidade na sua vida. Não viva na mentira. Que não haja iniquidade na sua casa. Mas que não haja também iniquidade no seu trabalho, nos seus negócios. Não aceita vantagem indevida. Tem gente que só quer se dar bem. Aí se aproveita às vezes da necessidade, da ignorância do outro, para se dar bem, para enganar o outro. Não aceita vantagem indevida, porque vantagem indevida não é bom para ninguém, nem para você. Que não haja iniquidade nos seus negócios, que não haja exploração nos seus negócios, que não haja mentira no seu trabalho. A pessoa vai trabalhar para você, você vai trabalhar para alguém, e mente para se dar bem. Mente para não ir trabalhar, mente para chegar atrasado, mente para queimar o filme do seu colega, para você passar à frente dele. Que não haja iniquidade no seu trabalho. Que não haja iniquidade no seu trabalho. O trabalho é um solo sagrado. O trabalho é um local sagrado. É um local onde você ganha o pão da sua mesa. Não trate o teu trabalho como um local de corrupção, de iniquidade. Que não haja iniquidade no seu trabalho. Que não haja, meus irmãos, finalmente, iniquidade na igreja. Na igreja não pode haver iniquidade. A gente fala do mundo lá fora, de tudo que eu comecei falando aqui, mas aquilo não pode penetrar nosso contexto. A igreja precisa ser um oásis mesmo,
um oásis para alívio das pessoas oprimidas, cansadas, das pessoas que passam por crises. A igreja tem que ser esse oásis. A igreja tem que ser um oásis de honestidade, de retidão. Porque senão, no lugar onde deveria haver a justiça, eu encontrei iniquidade. No lugar onde deveria haver retidão, eu encontrei mais iniquidade ainda. Essa palavra não pode se cumprir aqui, que não haja iniquidade aqui. Se há um lugar onde o bem comum deve ser preservado, é aqui, o bem comum. Não é o bem de um indivíduo, não é o bem do indivíduo, não é o bem particular, individual, de quem quer que seja. Aqui é para que o bem comum seja valorizado, para que todos se sintam membros desse corpo, irmãos com o mesmo nível de valor, de igualdade. Eu lembro uma vez, algumas vezes, que a gente teve aqui na igreja, uns trabalhos desses de denominação, né? Que a gente teve aqui, cultos que vinham gente de fora, ou encontros aqui de organização denominacional. Em alguns desses trabalhos, a igreja fornecia e vai voltar a fornecer, né? Se Deus quiser, almoço, lanche, bolo, né? A igreja fornece esse tipo de coisa com o maior prazer. A nossa igreja gosta de receber. Eu assim, fico feliz quando vem pessoal de outras igrejas para cá, grupos denominacionais, mulheres, diáconos, seja lá quem for, embaixadores, eu gosto que venham para cá. Mas aconteceu algumas vezes, teve uma vez que me chamou a atenção. O pessoal da igreja gosta de servir, né? O seu Mário, né? Gosta de servir as pessoas na mesa, né? E eu fui lá também, peguei para servir. Pegar uma bandeja, e eu gosto, meus irmãos, eu acho que eu seria um excelente garçom, porque eu gosto de servir, gosto. É uma coisa que eu gosto de fazer, pegar aquela bandeja cheia de bolo, levar na mesa e voltar com ela vazia, encher de novo. Eu gosto de fazer isso. E eu estava lá servindo, aí alguém falou, né? Estava na mesa assim, eu fui servir uma mesa de irmãs de outra igreja, aí alguém falou, esse aqui que é o pastor aqui da igreja. Eu não sei se o pastor Paulo já passou por essa, mas eu passei. Esse aqui que é o pastor. Aí a pessoa olhou assim, olhou para mim, para a bandeja. Ué, como é que pode o pastor servindo? Ela não falou, mas estava ali, estampado na cara dela. Ela olhou assim, estranhou. Eu servi um bolo. Por quê? Eu tenho que ser servido. Eu sou pastor, tenho que... É o bem particular. É o ser sempre servido. É o sempre receber, é isso? Aqui é igualdade. Aqui nós precisamos preservar, valorizar o bem comum como membros do corpo de Cristo. Que não haja essa vaidade aqui. Que não haja desigualdade aqui, que não haja iniquidade aqui. Aqui não é, os privilegiados na igreja são os oprimidos, os pobres, os carentes, os sofridos, as crianças, os menos favorecidos. Esses devem ser privilegiados não para serem tratados como pessoas melhores, mas para serem tratados como pessoas iguais. Para se sentirem iguais, para se sentirem amados, porque aqui não pode ter iniquidade, tem que ter igualdade, fraternidade, amor. E eu, meus irmãos, posso ver que aqui para a gente concluir, que aqui no versículo 20 vai dizer assim, todos vão para o mesmo lugar. Versículo 20 do capítulo 3 de Eclesiastes. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram do pó, e ao pó todos retornarão. Ou seja, eu sou pó. Eu vim do pó. E todos nós vamos para o pó. Por isso que não pode ter privilegiado.
não pode ter gente mais valorizada do que outra. Aqui não. Lá no mundo isso tem a rodo. Lá tem muito. Você vai em qualquer lugar, se uma pessoa tem um título importante ou tem uma roupa diferente, melhor, ela é recebida de maneira diferente. Mas aqui não. Porque não pode ter iniquidade aqui. Que não pode ter iniquidade aqui. Que tipo de herança ética você está deixando para esse mundo, quando você voltar para o pó? Qual é a herança ética que você está deixando? Alguém vai lembrar de você, pô, aquele sujeito ele era correto, cara de palavra. Como é bom a gente lembrar, cara, tem uma palavra, né? A gente valoriza isso, né? Palavra. Essa é a herança ética que você vai deixar? Tem uma frase que eu li ontem, já tinha lido, tinha gostado muito, né? Que as pessoas se preocupam com que mundo seus filhos terão. Que mundo vão deixar para os filhos. Mas esquecem de se preocupar que pessoas, que filhos elas vão deixar para o mundo. Essa devia ser a nossa maior preocupação. Não é que o mundo vai ter, qual o mundo que meu filho vai ter, não. É qual filho que o mundo vai ter. Que mundo, que filho eu vou deixar para o mundo. Então, qual é a sua herança ética? Qual é a herança que você está deixando de valores? E que tipo de valores você está deixando? Os escândalos vêm. Lá em Mateus 18, 7 vai dizer, olha, escândalo sempre vai ter. Sempre vai ter escândalo. Envolvendo políticos, envolvendo pastores, envolvendo diáconos, envolvendo membros de igreja. Sempre vai ter escândalo. Não importa. Vai ser sempre escândalo. Sempre vai existir escândalo. Mas ai daquele que gerar escândalo. Escândalo vai ter, mas ai daquele que provocar escândalo. Que não haja iniquidade na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nem na sua igreja. Que Deus te abençoe.